Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera nesta segunda-feira e eu quero dar uma boa tarde para o pessoal de Tumbiara que está chegando, começando a assistir a gente agora por conta de um problema técnico que teve por lá. Vamos juntos. Olha, um problema na rede de tecnologia da Secretaria da Saúde impediu o Estado de fazer a atualização dos números da pandemia em Goiás. Assunto para o Arildo Palermo, que vai nos contar como está essa situação, se o problema já foi resolvido. Conta tudo, Arildo. Olá, Tiago, boa tarde mais uma vez. Ainda não foi resolvido, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, por meio de uma nota. Por causa das chuvas da última semana, houve uma pane na rede elétrica que armazena todos os dados e informações da Secretaria de Saúde. Por isso, alguns sistemas precisaram ser desligados para evitar que danos maiores acontecessem. Entre esses sistemas estava o painel de monitoramento da Covid-19. Por isso, durante todo o fim de semana, nós não tivemos atualização nos números da pandemia por todo o estado. A última atualização aconteceu no dia 11, na última sexta-feira, e apontava 293.032 casos confirmados de Covid no estado e 6.534 mortes em decorrência da doença. A gente reforça a importância de nós termos acesso a esses dados, não só nós do jornalismo, mas o pessoal de casa, para ter a dimensão da real situação da pandemia por todo o nosso estado. Mais cedo nós conversamos com a Secretaria de Saúde, que disse que já está empenhada em resolver essa situação, fazendo tudo o que é necessário para botar o sistema no ar novamente e que até às 3 horas da tarde de hoje, portanto, daqui a pouco, um novo boletim com atualizações deve ser divulgado com os números da pandemia em todo o estado de Goiás. Tiago. Números importantes que mostram, então, a transparência dessa pandemia aí, não é isso, Arildo? Agora eu sei também que você tem informações sobre o plano de vacinação, porque esse plano já foi entregue. Você vai detalhar para a gente em relação a esse assunto, não é isso? Exatamente, Tiago, esse plano de vacinação divulgado pelo governo federal foi entregue, deve ser divulgado para a população ainda nessa semana. Ainda não se sabe ao certo as datas de começo dessa vacinação, mas o que a gente sabe é que a primeira fase deve começar no início de 2021 com foco nos grupos prioritários. Nesses grupos estão as pessoas que estão mais expostas ao vírus ou que são mais vulneráveis a ele, como por exemplo grupos de idosos, indígenas e também trabalhadores da saúde. Para essa primeira fase, o governo prevê cerca de 30 milhões de doses da vacina. Depois dessa primeira dose vem mais 3 fases. Depois dessa primeira fase vem mais 3 fases, portanto 4 no total. Todas elas com foco nos grupos prioritários. Para essas 4 fases, o governo prevê aí que 51 milhões de brasileiros sejam vacinados. E para todo o ano de 2021, a previsão do governo é que mais de 300 milhões de doses sejam distribuídas em todo o território nacional. As pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários precisam aguardar, para que essas pessoas que têm prioridade, que têm mais necessidade, sejam vacinadas primeiro. Depois, isso deve chegar para a população de modo geral, mas não tem ainda prazo nem data, para isso acontecer. Mas olha, Tiago, constantemente, há meses nós viemos aqui falando de pandemia, das consequências do ruim, de tudo isso que está acontecendo com a gente nesse ano, que está tão difícil. A gente sabe que a pandemia não acabou, a gente precisa seguir aí nos cuidando, usando máscara, álcool gel, mantendo o distanciamento ideal, mas só de estar aqui falando em vacina já é uma grande alegria, muito feliz da gente poder chegar aqui e falar sobre um plano de vacinação que vai acontecer em 2021. Dá uma esperança, a gente sabe que não acabou, que nós sigamos aí nos cuidando, mas já existe uma luz no fim do túnel. Volto com você no estúdio. Luz importantíssima, diante de tudo que nós vivemos esse ano, como você bem falou aí. Agora é importante esse cronograma chegar logo para a gente saber como vai funcionar essa vacinação aqui em Goiás e também, claro, no Brasil. Obrigado por sua participação, tá bom, Arildo? Bom trabalho para você. A gente está falando de pandemia, fim de ano está aí e o movimento em Caldas Novas só cresce. Os casos de Covid-19 também estão aumentando na cidade turística, uma preocupação gigante. O Jonathan Moreira tem esses números para a gente e vai detalhar agora aqui no Jornal Anhanguera. A situação está feia aí em sua região, hein, amigo? Bota feia nisso, viu, Tiago? Nos últimos dias, os números de coronavírus na cidade de Caldas Novas não param de subir. Nós vamos acompanhar junto aqui, são muitos números, mas só para quem está acompanhando ter uma ideia do quão grave está a situação em Caldas Novas. No dia 10 de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu um boletim onde mostravam 2.584 casos e 56 mortes.
Já no dia 11, a cidade registrou 54 novos casos, subindo, portanto, para 2.638. O número de mortes se manteve em 56. Já no dia 12, as mortes pularam para 59 e houve também registro de 48 novos casos, subindo, portanto, para 2.686. No dia 13, mais uma vez, mais um salto, dessa vez em mais 44 novos casos. A cidade chegou ao patamar de 2.730 e o número de mortes se manteve em 59. Portanto, em 3 dias, a cidade registrou 146 novos casos de Covid-19. O prefeito da cidade usou as redes sociais para publicar um vídeo onde ele falava sobre aquilo que está proibido, aquilo que está autorizado em Caldas Novas. Das liberações, o prefeito disse que estão liberadas as ceias natalinas em hotéis e restaurantes, desde que esses estabelecimentos retirem um alvará para esses eventos. E também estão proibidas as festas que estão sendo anunciadas em Caldas Novas para esse fim de ano. De acordo com o prefeito, esses eventos serão cancelados por falta de alvará. Festas públicas e também a queima de fogos em Caldas Novas estão canceladas. Mas essas medidas só vão vigorar a partir do momento que um decreto for assinado em Caldas Novas. Até agora isso não aconteceu. Eu falei agora há pouco com o secretário de turismo da cidade e ele disse que esse decreto entra em vigor muito provavelmente a partir de amanhã. Acende um alerta para o turista que quer viajar para Caldas Novas nesse fim de ano. Talvez está na hora de adiar esse passeio, né, Tiago? Certeza, a gente está vendo até escrito ali 146 casos em 3 dias, um número realmente muito assustador. Eu estou aqui, Jonathan, com os dados do estado, olha só, quase 300 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus aqui em Goiás, 6.534 mortes, números assustadores, quer dizer, isso reforça que de fato a pandemia ainda não acabou, ainda não passou. Você está falando de Caldas Novas, mas isso tem reflexo em todo o estado, como, por exemplo, festas e mais festas a gente está acompanhando. Já quero te agradecer aqui, Jonathan, porque a gente continua ainda nesse assunto. Em Jataí, sem... Ainda mais o risco de aceleração de casos de Covid-19. Lembrando que nós estamos mais capacitados, isso o mundo inteiro, porque sabemos mais coisas sobre a doença, mas que não sabemos ainda, isso ninguém, quem irá evoluir com gravidade. Ir para a internação no hospital é o que ninguém deseja. Quem não teve escolha fica apreensivo com o que está por vir, mas são muitos os resultados de vitória. As palmas são da equipe médica do Hospital Municipal de Aparecida, ao ver o paciente de número 1000 liberado para voltar para casa. Seu Raimundo Rodrigues, de 82 anos, diabético, ficou internado durante 3 dias. Agora ele está com a família. Mas quando a gente teve a notícia de que ele já ia ter alta e realmente a gente sabia que estava sendo bem cuidado, né? A gente ficou muito feliz. Segundo o gerente médico do hospital, o 1000º paciente a receber alta também vai precisar do que eles chamam de cuidados pós-Covid-19. O paciente perde muita condição física, né, fisiológica, pulmonar, renal, neurológica. As 7 pessoas da família que moram com o seu Raimundo também tiveram Covid-19. Todos decidiram compartilhar a história do seu Raimundo para mostrar que a pandemia ainda não acabou. Quem não pega essa doença acha que é uma coisinha simples, mas quem já pegou sabe que realmente é bem grave. Disse tudo. Quem já pegou sabe que é bem grave. E uma carreta de som que estacionou no entorno do Parque Ipiranga, em Anápolis, gerou aglomeração na noite deste domingo. Muita gente que estava no local se amontoou, esquecendo as medidas de higiene e segurança contra a Covid-19. A gente vai para Anápolis, então, conversar com o Emerson Ferreira, que tem os detalhes. Eu recebi essas imagens ontem à noite, Emerson, fiquei impressionado. Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. E não foi só você que ficou impressionado não, viu? Essas fotos e vídeos aí circularam pelas redes sociais e muita gente ficou revoltada com a situação. Esses vídeos e fotos foram feitos por quem mora ali na região do Parque Ipiranga, aqui em Anápolis. Nas imagens dá pra gente ver muita gente junta, aglomeração e até muitas crianças, né? Que já que é um parque, apesar de ser um espaço aberto, o número de pessoas era muito grande aglomerado ali em volta da carreta. Muitas
muitas pessoas aguardando para dar uma volta nesse veículo que tem aquele som e toda uma iluminação especial. E os moradores então reclamavam justamente dessa aglomeração, que as pessoas não estavam obedecendo ao distanciamento. É uma fila também, dá para a gente ver nas imagens, há uma fila enorme que a gente não sabe nem onde começa e onde termina. Segundo os responsáveis por essa carreta, antes de embarcar no veículo, aí a pessoa precisa estar usando máscara, o álcool gel e também obedecer ao distanciamento. Mas não era o que a gente está vendo nas imagens. Até que Leon Diversões, responsável por essa turnê aqui em Anápolis, da Carreta da Alegria, disse que segue os protocolos de segurança e que também não obriga ninguém a subir na carreta. Mas também disse que vai melhorar as medidas aí de higiene e segurança, vai reforçar essas medidas. Era uma carreta que era para levar alegria, mas por causa da desorganização, grande número de pessoas, acabou sendo a carreta aglomeração. Tiago. Será que essas pessoas ainda não entenderam a gravidade dessa doença, né? Parece que não, porque não estão nem um pouco preocupadas, não é? Obrigado por sua participação, Emerson. Em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal, a Polícia Militar fechou 2 eventos clandestinos que aconteciam em pontos diferentes da cidade. A Daiane Jardim está de volta aqui de Lusiânia com todos os detalhes para a gente. Pessoal, não aprende, hein, Daiane? Tiago, eu tô vindo aí pela nossa programação, é festa em cima de festa, né? No caso de Valparaíso, esses 2 eventos aconteciam em bairros diferentes, totalizando a presença de 250 pessoas nos 2. E o que chamou a atenção foi a presença de muitos menores nessas festas. Essa operação foi integrada, da Polícia Militar com o Código de Posturas do município, o Conselho Tutelar e ainda a Guarda Municipal, para fazer valer o último decreto estabelecido, baixado pelo prefeito, que proíbe a realização de eventos, de festas que possam aglomerar pessoas. Isso vale para locais públicos e para os privados também. E privados não é só salão de festa, é casa, condomínio, sítio, apartamento, é tudo. Então, muitos menores, eles foram conduzidos para o Conselho Tutelar, para os pais serem avisados sobre a presença deles nessas festas. E a polícia também, em abordagem, acabou encontrando um menor que era foragido da Justiça lá no Distrito Federal. Ele estava foragido pelo ato infracional de roubo. Com ele foram encontradas 50 gramas de maconha. Ele então foi capturado e reconduzido para o Distrito Federal. Então a gente traz esse alerta aqui para lembrar mais uma vez sobre a importância desses cuidados, porque jovem também pega Covid, adolescente também pega Covid e mais ainda podem transmitir para os pais, para os avós, para os grupos de risco. E em Valparaíso, a última morte por Covid-19 foi registrada no dia 4, era um jovem de 28 anos e lá tem casos inclusive de Covid em pessoas mais novas, adolescentes de 14 e criança de 3 anos, Tiago. Então, não custa a gente relembrar aqui, pessoal segurar a onda mais um pouquinho, se Deus quiser essa vacina está chegando, para a gente não piorar ainda mais a situação, né? Exatamente. A gente sabe, Daiane, que está todo mundo cansado, está se falando de pandemia desde o início do ano, realmente é um assunto muito puxado, mas ainda é preciso ficar atento, ficar alerta, porque como você bem disse, criança pode morrer com Covid, jovem pode morrer com Covid e transmitir a doença para os mais velhos também, né? Obrigado por sua participação, tá bom? Olha, e sobre a aglomeração no parque em Anápolis, a Vigilância Sanitária do município diz que vai tomar todas as medidas necessárias para coibir situações que vão contra as normas sanitárias do município. A gente entrou com o Emerson falando sobre esse assunto. Trabalhadores da cultura de Goiás terão mais uma chance para se inscrever no auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. O benefício paga R$ 600 para esses profissionais que estão parados por causa da pandemia. Os detalhes com o repórter Tiago Costa. Com você outra vez, Tiago. Obrigado, Tiago. Exatamente. Essas pessoas que trabalham aí na música, cantando, quando a gente estava sem o período de pandemia, quem é que não gostava de ir num barzinho, numa praça, ver essas pessoas cantando, elas podem tentar agora esse auxílio justamente para ajudar, porque essas pessoas tiveram as atividades totalmente paralisadas. Mas vamos atentar ao prazo, porque o último dia para tentar fazer esse cadastro, então, que é pela internet, é na quarta-feira, às 23h59. Significa até às 11h59 da noite. Esse processo
processo foi reaberto por ainda haver recursos e também por conta da procura dos artistas agora nesse período de pandemia. Podem tentar o benefício os trabalhadores com atividades suspensas por conta da pandemia que comprovem, então, atuação social e profissional nas áreas artísticas e cultural nos últimos 2 anos. Então, tem que ter essa comprovação. E existem também, Tiago, alguns outros critérios que a pessoa tem que se encaixar para conseguir esse benefício de R$600 por mês. Esses critérios, todas essas informações estão no nosso portal G1 Goiás. É só acessar lá, G1 Goiás, que tem todas as informações para esclarecer dúvidas e ficar a par do que precisa para tentar esse benefício. Tiago, eu volto com você no estúdio. Tá certo, uma ajuda para os trabalhadores da cultura, não é isso, Tiago? Obrigado por sua participação. A gente segue aí falando de cultura, porque um dos patrimônios culturais do estado corre o risco de acabar. Os músicos da Orquestra Filarmônica de Goiás estão com os contratos vencidos e sem receber desde setembro. Eles fizeram um protesto neste domingo aqui em Goiânia. Uma das músicas clássicas mais populares, sendo apresentada em praça pública para o deleite de uma pequena plateia com saudades de apresentações assim. Mas aqui, Bolero de Ravel foi interrompida por um silêncio dos músicos da Orquestra Filarmônica de Goiás. A apresentação na Praça Cívica foi um protesto dos 50 músicos que em setembro perderam o emprego. Então a orquestra, desde setembro, ela exonerou todos os seus músicos, deixando assim 50 famílias sem a principal fonte de renda, que era a renda desse nosso trabalho como músico de orquestra. Na época, o governo de Goiás informou que os contratos dos integrantes da orquestra estavam vencidos e o Tribunal de Contas do Estado indeferiu o pedido de prorrogação por infringir a Constituição Federal. O governador Ronaldo Caiado chegou a publicar uma mensagem numa rede social. Estão espalhando por aí que acabamos com a Orquestra Filarmônica, mas o que está sendo feito, na verdade, é o lançamento de um edital de chamamento público para a contratação de uma OS, que significa Organização Social, para fazer a gestão. Assim, nossos músicos terão mais segurança, disse ele. 1 mês e meio depois, os músicos ainda estão inseguros. Então, o meu grande medo, o grande problema é que quanto mais prorrogar essa situação, quanto mais tempo demorar para a recontratação dos músicos, mais chance que existe de acabar a orquestra. A orquestra existe há 4 décadas e nos últimos anos ganhou muito respeito no cenário musical, sendo incluída num selo internacional de gravação de música clássica, onde só outras 2 orquestras brasileiras fazem parte, a OSESP do estado de São Paulo e a Filarmônica de Minas Gerais. Os músicos dizem que não se enquadraram nas regras do auxílio emergencial, o que deixou ainda mais difícil a situação financeira de cada um. Eles aguardam ansiosamente a recontratação de todos, inclusive técnicos e funcionários administrativos, para evitar o fim de um patrimônio dos goianos, que ganha a admiração de muita gente encantada pelas apresentações da orquestra. É um patrimônio do Estado e tem que ser preservado. Eu acho que é um desabafo e isso aqui tem que continuar. Eu concordo plenamente, porque faz falta para a gente essa alegria, principalmente nessa data de Natal. Um patrimônio que é a cara de Goiás e, de fato, precisa ser preservado, né? O presidente da Goiás Turismo falou hoje ao Bom Dia Goiás. Ele disse que a contratação de uma OS está em andamento e garantiu que a orquestra não vai acabar. Vamos ver. Esses contratos eram da gestão passada, desde 2015, contratos temporários, e infelizmente o tribunal determinou que nós rescindíssemos. Então isso foi feito agora no final de setembro e nós estamos aí na expectativa de lançar o edital para a contratação de OS para os próximos dias. A contratação de OS ela tem regras legais morosas mesmo, infelizmente não se montam OS em 2, 3 meses. A gente está correndo aqui, com certeza a orquestra não vai acabar, mas precisa dessa remodelação jurídica.
Enfim, chegou a hora do refresco aqui no Jornal Anhanguera. Meu coração fica apertado com esse monte de notícia puxada. Vamos lá. Participação de agora é do Arthur. Ele é de Mineiros e já está em clima de Natal. Bem legal o registro, meu querido. De Goiatuba vem a participação do Arthur Rezende. Olha aí, ele disse que ele e a avó nos acompanham aqui no Jornal Anhanguera todos os dias. Estou ali na TV do meu querido, valeu! E agora a gente vai de participação. Da sua participação aí em casa, que abraço aqui no Jornal Anhanguera, tem um monte para você aqui. Minha opinião, mesmo depois da vacinação, devemos continuar a nos cuidar. Quem disse isso foi o Geraldo Humberto Lopes, da Vila Jaiara, em Anápolis. Eu concordo com você, viu, meu querido? Boa tarde, me chamo José Leandro, moro em Cristalina e sou fã do jornal, sou fã do Tiago, assisto todos os dias. Se puder mandar um alô para mim, eu agradeço muito. Boa tarde. Ei, José Leandro, um alôzão para você, obrigado pela companhia de todos os dias, viu? Boa tarde, aqui é a Guiomar de Morrinhos, não perca um jornal, você é muito especial e um excelente apresentador. Ela mandou uma foto toda sorridente aqui, pena não conseguir mostrar para vocês de casa. Um abraço para você, minha querida, valeu demais. Hora de mais um intervalinho aqui no Jornal Anhanguera, 12h29. A seguir, tem alerta para o risco de incêndios. Bombeiros atenderam pelo menos 4 chamados no fim de semana. E você vai ver o desespero e a revolta de produtores na zona rural de Orizona que estão sem energia há 7 dias. Muito prejuízo. E agora o Eduardo Antônio de Quirinópolis tem um recado importante para você. Ué, agora tá, não sai daí.